Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Essa história ouvi de um conhecido do meu pai, quando eu ainda era criança. Ele era marreteiro e viu muita coisa por esse mundo. Caso queiram mais relatos, posso enviar mais coisas para vocês. Mas bom, vamos ao caos do seu Agenor. Seu Agenor visitava nosso sítio pelo menos uma vez por mês. Ele sempre andava por aquela região, vendendo e fazendo troca de mercadorias. Para quem não sabe, antigamente no interior, o escambo era a melhor forma de negociar. Por muitas vezes, ele pernoitava em nossa casa. E durante essas ocasiões, eu e meus irmãos ficávamos muito felizes, pois sabíamos que iríamos ouvir muitas das suas histórias. Daqui para frente, vou contar como se fosse o seu Agenor. Espero que gostem. Eu era filho único. Infelizmente, minha mãe faleceu muito cedo. Ela foi acometida por uma doença e, na época, ninguém soube ajudá-la. O meu pai ficou viúvo ainda muito novo. Ele não era rico, mas havia herdado algumas terras do meu avô e tínhamos uma vida confortável. E depois de alguns anos, ele se casou novamente. Na frente de meu pai, minha madrasta era um doce de pessoa, mas em sua ausência me maltratava muito. Eu até tentei falar para ele algumas vezes sobre isso, mas ele não me dava ouvidos. Então, eu suportava tudo calado. Quando enfim ela engravidou, tudo piorou. Ela passou a inventar muitas coisas sobre mim para o meu pai, e isso levou a uma situação de conflito entre nós dois, ao ponto de, às vezes, eu ser agredido por ele. Quando eu tinha por volta dos 15 ou 16 anos, cheguei ao meu limite. E para não desrespeitar o meu pai e sair no braço com ele, eu resolvi, enfim, sair de casa. Meu pai nunca me deu nada. Mal tive o direito de sair de casa com a roupa do corpo. Mas antes de morrer, a minha mãe tinha me dado alguns poucos objetos de valor, e nem meu pai ou madrasta sabiam disso. Então, peguei meus pertences e fui embora de casa. Ou melhor, fui expulso. Segui a minha vida da forma que podia, e tentando sobreviver, me encontrei no ofício de marreteiro. Com essa profissão, eu conheci muitos lugares e pessoas. Eu vendia cortes de pano, panelas, sapatos, redes, remédios e qualquer coisa que pudesse ser uma oportunidade de negócio. Eu fazia esses negócios principalmente em interiores mais afastados e de difícil acesso. O povo tinha sempre coisas interessantes para trocar. Eu passava o dia visitando sítios e comunidades. E quando a noite caía, pedia agasalho em alguma casa em que eu estivesse por perto. E quando não tinha esse privilégio, dormia ao relento mesmo. Só eu e Deus. Os anos foram se passando, e eu já tinha por volta de 22 anos. Na época, eu estava no estado do Pará, andando para os interiores ali para os lados de Bragança. Dessa vez, eu estava com um jumentinho em minha posse, já que tinha muitas mercadorias, e eu levava tudo em uma carroça. Para falar a verdade, eu estava conhecendo a região. Andei por alguns sítios e por casas que ficavam na beira da estrada. E quando percebi, já estava escurecendo, e eu precisava ter pelo menos aonde dormir. Além de que,
o meu jumentinho já estava cansado e com sede. Andando por um certo ramal, vi uma casinha de longe e me apressei para chegar logo. Ao ver o dono da casa, fui bem tratado por aquele senhor e sua esposa, e contei a eles o que estava fazendo por aquelas bandas. Ainda fizemos algumas trocas, e após tudo isso, eu perguntei ao dono da casa se somente aquela noite ele me permitiria pernoitar ali, em seu sítio. Ele ficou desconfiado e disse que tinha muitas filhas que estavam na idade de casar e não podia permitir que eu dormisse na casa. Mas me falou que se eu quisesse ficar na barraquinha do poço e se não fosse um problema para mim, eu poderia dormir lá. O senhor me conduziu até onde eu ia ficar, e era uma pequena barraquinha. Não tinha paredes, mas era coberta de palha, e dava até para atar minha rede. Eu agradeci pelo abrigo e tomei um banho. Dei água para o meu jumentinho, amarrei ele ali próximo e fui logo me deitar, pois o dia havia sido cansativo. Um tempo depois, a esposa do senhor me levou um prato de comida. Depois de jantar, cedo da noite deu uma boa chuva. E aproveitando aquele frio, logo eu fui dormir. Umas horas da noite, eu acordei com o jumentinho fazendo barulho. Ele estava bem inquieto e tentava se soltar de onde estava amarrado. Ele estava começando a fazer muito barulho, e eu não queria que ele incomodasse os donos do sítio. Então fui ver o que era. Depois da chuva, estava um luar bonito. Eu desamarrei o bichinho e ele saiu em disparada e correu em direção aos fundos do sítio. Eu fiquei sem entender nada, já que normalmente ele era um animal bem calmo. Enfim, resolvi não me aborrecer com isso e voltei para minha rede. Logo que deitei, comecei a escutar um barulho. Era como se alguém viesse pela estrada, batendo palma, e aquilo chamou a minha atenção. Eu fiquei atento, ouvindo por mais um tempo, e aquilo continuava se aproximando. Quando de repente, do nada, ouvi um berro, bem alto e muito feio. Olha, eu já era acostumado a dormir ao relento e habituado aos sons da noite, mas eu nunca tinha escutado nada parecido. Aquilo foi me arrepiando inteiro, e eu comecei a me tremer. Eu fiquei com tanto medo que quis me esconder. Saí da rede e fui para trás do poço. Eu fiquei um tempo olhando na direção da estrada, pois eu sabia que seja lá o que fosse, ia passar ali. E o troço passou mesmo. Era um animal grande, quase do tamanho do meu jumentinho. Era bem peludo e seus olhos refletiam a luz da lua. Tinha umas orelhas grandes e caídas, e enquanto ele corria, elas batiam e faziam o som das palmas. Ele andava nas 4 patas e com a cabeça bem abaixada. Quando eu vi aquilo, eu pensei comigo: misericórdia, que diacho de bicho é esse? Ao se aproximar da casa, o troço diminuiu a velocidade e parou. Ele farejou o ar por um tempo e olhou certo na direção em que eu estava. Ele veio andando devagar e eu pensei que ele tinha me visto. Mas pelo contrário, ele andou ao redor da casa e eu estava um pouco mais longe. Eu continuava atrás do poço e fiquei em tanto desespero e pensei que se aquele troço viesse na minha direção, eu ia abrir a tampa e me jogar dentro do poço. Aquilo ainda deu mais umas 3 ou 4 voltas ao redor da casa e depois saiu correndo na estrada, de novo, e gritando. Depois que tudo se acalmou, eu escutei a porta da casa se abrindo e o senhorzinho me chamou. Ele pediu para eu me apressar e logo aquilo ia voltar. Eu corri e depois que entrei na casa, ele fechou a porta bem rápido. Lá dentro,
Todos da família dele já estavam acordados. O senhor pediu desculpas por não ter abrido a porta antes, mas ele sabia que se fizesse qualquer barulho, isso poderia custar as nossas vidas. E eu questionei o porquê de não terem me avisado sobre aquilo. A esposa dele me respondeu que, como era quarta-feira, eles estavam despreocupados, já que aquele bicho sempre passava na estrada somente em dia de sexta-feira, e que aquilo pegou todos eles de surpresa. Enquanto ele me contava isso, de longe, escutamos de novo o barulho de palmas e os berros. O senhor deu a ordem para todos ficarem quietos, e após alguns minutos, aquilo passou correndo de novo na estrada, indo no sentido contrário, para as bandas de onde tinha vindo. Quando o dia amanheceu, peguei as minhas coisas e agradeci pela estadia. Eles até me ajudaram a recuperar o meu jumentinho, e estava bem assustado. Mas no final tudo deu certo. Eu saí daquela região depois de um tempo, mas nunca me esqueci desse ocorrido. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe o seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.